O cara mudou pra roça, né? Chegando lá só tinha um lugar que o pessoal fazia a compra, que é a mercearia do seu Zeca. Chegou lá, tá assim, ô seu Zeca, me vê 1 quilo de ração aí pra galinha. Aí seu Zeca tá assim, você quer ração pra quê? Uai, pras galinhas, seu Zeca. E cadê a galinha? Que eu sou assim, filho, eu sou que nem Maomé, só acredito vendo. Aí vai lá, traz a galinha, tá aqui a galinha aqui, moço. Aí tá assim, ô meu filho, traz lá 1 quilo de ração pro homem. Aí chegou no dia lá e tá assim, ô seu Zeca, me vê 1 quilo de alpiste aí pro meu papagaio. Aí tá assim, uai, e cadê o papagaio? Eu só vendo se eu ver, né, filho? Aí o cara vai lá na casa dele, pega o papagaio, tá aqui essa pelada. Tá assim, ah tá, ó, me vê 1 quilo de alpiste aí, meu filho, pro homem aqui. Aí quando chega no outro dia o cara tá trazendo um vaso, né? Chega assim, tá aqui, põe a mão aí dentro. Aí seu Zeca, quando põe a mão no vaso, tá que tem cheio de bosta. Ô moço, isso aqui é bosta, seu Zé Ruelo. Pois é, agora me vê 3 rolos de papel higiênico.